Olá, meus amigos síndicos e gestores condominiais de todo o Brasil. Eu sou o Doutor Condomínio e nós estamos estreando aqui o nosso programa Meia Hora com o Doutor Condomínio aqui na Rede Brasil de televisão. E eu estou trazendo esse programa do rádio, um programa que fez muito sucesso, que faz muito sucesso no rádio, e eu estou trazendo esse formato para televisão. Um programa destinado, direcionado para você que é síndico, gestor condominial, trabalhador em condomínio. Todos vocês vão poder usufruir das informações que a gente vai levar aqui para vocês toda semana. Todas as semanas, no final de cada mês, você vai ter aqui um programa muito especial. Você vai ver sobre engenharia, direito, contabilidade, tudo que envolve o universo condominial. Direito de vizinhança, briga de vizinho e aquele cachorro que estava latindo, como é que vai ser? Você vai saber de tudo aqui com a gente. Não desligue a TV, não mude de canal, porque o nosso programa vai começar daqui a pouco. No programa de hoje você vai ver uma entrevista muito especial com o engenheiro Fernando Altran, falando sobre manutenção preventiva em condomínios. Na Conexão Jurídica, sempre um assunto muito importante com o Dr. Rodrigo Carpati. E eu ainda vou responder para você na coluna Pergunte ao Dr. Condomínio todas as suas dúvidas sobre morar em condomínio e muito mais. A nossa notícia comentada de hoje é um elevador que despencou do 15º andar em Manaus com funcionários que saíram 1 minuto antes desse elevador despencar. Gente, prestem bem atenção. Um elevador que despencou do 15º andar quando estava sendo feita uma manutenção. Vejam bem a importância da manutenção regular dos elevadores. O elevador é conhecido como o meio de transporte mais seguro do mundo e muitos síndicos, infelizmente, não dão importância para a manutenção do elevador. Imagine uma tragédia que pode causar a queda de um elevador, o despencar de um elevador ou uma situação de uma porta que fique entreaberta e uma pessoa caia no fosso do elevador. Então, é muito importante você que é gestor condominial nunca abrir mão da manutenção do elevador. Não deixe para depois. Eu tenho casos, inclusive, de síndicos, não, eu vou deixar a manutenção do elevador para depois, isso aqui não é importante. É uma questão de responsabilidade civil. O síndico não pode abrir mão de forma nenhuma da manutenção do elevador. Neste caso, não aconteceu uma desgraça, uma tragédia, mas poderia ter acontecido. Então, você que é gestor condominial, você que é síndico, não abra mão de manutenção dos elevadores do seu condomínio. São vidas que estão em jogo. Pode ser uma pessoa da sua família que pode estar dentro daquele elevador. Então tome muito cuidado, preste atenção nisso, a responsabilidade é totalmente do síndico se não houver manutenção preventiva no elevador, tá bom? Fica a dica para você que é gestor condominial. Será que o síndico pode aumentar a taxa condominial sem a realização de uma assembleia? Bom, o síndico não pode aumentar a taxa condominial
sem a realização de uma assembleia. Ele precisa necessariamente explicar aos condôminos os motivos, as necessidades desse aumento. Muitos pensam que o síndico pode aumentar a taxa condominial sem consultar os condôminos, mas isso não é permitido, fique ligado, tá? Se o seu condomínio aumentar sem haver uma assembleia, pode reclamar, porque você tem direito de reclamar. Então, o síndico não pode aumentar a taxa do seu condomínio sem que ele mostre para você tudo o que aconteceu, quais são as despesas e os porquês essa taxa precisa ser aumentada. Se ele não fizer isso, esse aumento não é legal. Fica a dica. Olá, meus amigos síndicos, estamos aqui agora para responder a sua dúvida. O que você quer saber sobre condomínio? Mande a pergunta para cá. Mande aqui para esse e-mail que você está vendo aqui agora e o nosso zap, que a gente responde todas as suas dúvidas. Essas perguntas aqui vieram do meu programa de rádio, que a gente sempre responde durante a semana, e eu quero falar com vocês sobre as perguntas, as dúvidas que serão muito pertinentes, tenho certeza, para vocês também. Olha só, a Roberta Souza, ela pergunta o seguinte: qual é o percentual correto do fundo de reserva, doutor Condomínio? 5 ou 10%? Roberta, o que acontece? O fundo de reserva ele pode ser tanto 5% quanto 10%. Vai depender do que a convenção do condomínio de vocês define. Isso aí fica a critério de vocês. Cada condomínio tem uma regra, tem uma forma de cobrar. Tem condomínios que até chegam a 20%, porque fazem, às vezes, um planejamento para uma obra e guardam esse dinheiro no fundo de reserva. Não é o correto, porque a função do fundo de reserva é uma reserva para despesas emergenciais, não tem nada a ver com obra. Mas alguns condomínios fazem isso. Não é correto, mas pode ser feito. Bom, a dúvida então é essa, 5 ou 10%. Então pode ser 5 ou pode ser 10%, Roberta. Não tem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. O Emerson Correia também quer saber o seguinte: doutor Condomínio, taxa suplementar pode ser permanente? Olha só, a taxa suplementar, ela pode ser permanente, mas ela não deve. Porque quando você tem uma taxa suplementar no seu condomínio, significa que alguma coisa não deu certo. A taxa suplementar, o que ela é? Ela suplementa o orçamento do condomínio. Se houve necessidade de fazer uma taxa suplementar, é porque o orçamento não foi certo, a previsão orçamentária deu alguma coisa errada, ou o síndico extrapolou os limites que estavam estabelecidos na previsão orçamentária, então alguma coisa deu errado. Então, quando você ouvir falar de taxa suplementar, é porque alguma coisa deu errado. Então, preste muita atenção com relação a isso. Mas ela não deve ser uma taxa permanente, não. Taxa permanente normalmente é atribuída para obras, para benfeitorias no condomínio. A taxa suplementar é uma situação também que você extrapolou o orçamento, você não, o síndico extrapolou o orçamento e precisou correr e marcar uma assembleia para instituir essa taxa suplementar. Então, alguma coisa está errada, preste atenção aí no seu condomínio, tá bom? E na próxima semana a gente vem com mais dúvidas, mande a sua dúvida aqui para esse e-mail, para esse zap, que a gente responde ao vivo aqui para vocês, tá bom?
primeiro eu gostaria de parabenizá-lo pelo novo programa. Vai ser um sucesso como tudo que você faz. E vamos trazer agora para vocês o Conexão Jurídica. Está no ar o Conexão Jurídica. Vamos falar hoje sobre um julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre a votação por chapa, se é permitido ou não que o condomínio traga uma eleição através de chapa. Vamos ver como o Tribunal de Justiça de São Paulo já se manifestou acerca do tema. Então, condomínio edilício, assembleia condominial, eleição de síndico, de subsíndico e do Conselho Fiscal. Indevida exigência para inscrição de chapa para eleição. A convenção condominial estabelece a regra para eleição. Sentença de procedência para retirar da pauta a eleição do síndico, subsíndico e do conselho. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que não é válida a eleição através de chapa quando a convenção condominial traz um formato diferente. Então, todas as vezes que houver na convenção o formato estabelecido ou no regimento interno, a Assembleia não pode definir de forma diversa. Por que ocorre a eleição através de chapa? Porque muitas vezes um condômino não quer trabalhar com outro, um não quer ser o síndico, o outro subsíndico. Mas, nesse caso, a pessoa vai ter que se retirar e não se candidatar junto com outra pessoa ou desistir caso ela não queira exercer um cargo junto com outra pessoa. Mas a eleição de chapa só vai ser possível se prevista na convenção. Ou, se for essa a intenção do condomínio, alterar a convenção. Alteração da convenção, o voto de 2/3 dos condôminos. Bom, por hoje é só, ficamos por aqui. Até o próximo programa. Quantos brasileiros moram em condomínio? Nas áreas urbanas, 80%. Mas aqui nós vamos falar de um condomínio outro, um especial, onde você, sua família, 208 milhões de brasileiros vivem e até mesmo gente que não teve o privilégio de nascer aqui, como eu, que decidiu mudar para cá por causa das benfeitorias. E que benfeitorias nesse condomínio Brasil? Olha, a área verde é excepcional, tem 7 milhões e meio, tem 7 mil quilômetros e meio de praias naturais, tem autonomia em água, em energia, e os moradores são os melhores do mundo. Bom, mas como em todo condomínio tem problema, tem aqueles condôminos sem noção, a área externa não está bem cuidada, as estradas internas também não, e, enfim, tem vários problemas de infraestrutura. Será que a taxa condominial que nós pagamos é bem empregada? Aliás, você sabe quanto é que nós pagamos de taxa, contribuições, tarifas? Nesses 2 minutos que a gente está falando, que a gente está conversando, 2 minutos, o Caixa do Condomínio Brasil arrecadou mais de 5 milhões de reais. De impostos no Brasil nós pagamos 2,6 milhões de reais por minuto, todos nós. A gente conhece as nossas contas de casa, até os centavos. Mas será que a gente conhece as contas do nosso Condomínio Brasil? É isso que nós vamos fazer aqui. Além do mais, porque a próxima Assembleia Geral é dia 7 de outubro. Vamos eleger de novo um síndico e ficar de olho nos candidatos ao cargo de subsíndico, né? Porque depois pode aparecer uma surpresa. Bom, mas até lá, dá tempo, então nós conversaremos cada vez aqui para mostrar as nossas contas. Então, por isso, da próxima vez estaremos juntos. Olá, meus amigos, estamos aqui no programa Meia Hora com o Dr. Condomínio pela Rede Brasil de televisão e hoje aqui na nossa entrevista eu estou recebendo aqui, tenho o prazer de receber Fernando Altran Júnior. Ele é engenheiro eletricista, pós-graduado pela UNB, Universidade de Brasília, atua no mercado de engenharia diagnóstica há quase 20 anos, ou seja, é um engenheiro com vasta experiência. E nós vamos falar hoje aqui sobre prevenção.
Por quê? As edificações estão envelhecendo. E aí como é que fica? Como é que o síndico deve fazer? Quais são as atitudes que o síndico deve tomar para prevenir contra desabamentos, contra situações catastróficas que podem comprometer a vida das pessoas? É por isso que eu estou recebendo hoje aqui Fernando Altran. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, doutor Condomínio? Fernando, vamos falar um pouquinho sobre a complexidade da edificação. Eu queria que você falasse um pouquinho para os síndicos e para os nossos telespectadores, como é que o síndico deve agir, o que é essa complexidade dessa edificação, para depois a gente entrar mais na questão técnica. Perfeito. Em primeiro lugar, só dar boa noite a todos, parabenizar pelo início dessa nova série de programas. Tenho certeza que, seguindo o sucesso da sua história, muito bem sucedida, não somente no mercado condominial, mas também nos programas de rádio, o 30 Minutos do Doutor Condomínio será um grande sucesso. Bom, falando a respeito da complexidade das edificações de hoje, os condomínios, a exemplo das edificações mais modernas, contam com inúmeras instalações. Desde os sistemas estruturais, da maneira como ele é construído, passando pelo tipo de instalação que é implementada nesses condomínios, todos esses sistemas hoje provêm de profissionais segmentados de áreas de especialização da engenharia que estão cada vez mais modernas e que demandam, por consequência, de cuidados particulares e para cada um dessas disciplinas, como nós falamos, seja na disciplina de engenharia civil, na disciplina de engenharia elétrica ou engenharia mecânica. Na parte de incêndio também, que hoje é uma disciplina que tem um caráter multidisciplinar, e temas mais atuais como acessibilidade, sustentabilidade, enfim, todas essas facetas que tornam hoje a administração técnica de um condomínio extremamente um desafio para os gestores condominiais de hoje. Bom, Fernando, recentemente aconteceu aquela situação aqui em Brasília, nós estamos falando para todo o Brasil, mas aqui em Brasília especificamente, nós tivemos o desabamento de uma garagem aqui no condomínio da Asa Norte. Coincidentemente, um pouco depois, nós tivemos a queda de uma parte de uma ponte aqui do Distrito Federal, e que foi notícia em todo o Brasil. Mas o que eu quero saber é o seguinte: o que o síndico tem que fazer? O síndico hoje está fazendo uma manutenção, infelizmente, apenas corretiva. Ele precisa fazer uma manutenção preventiva. Quais são as dicas que você daria? O que você aconselha à comunidade condominial para que uma tragédia não aconteça num condomínio daqui a pouco por falta de manutenção, por falta de cuidado do síndico, né? O que você aconselharia para eles nesse caso? Doutor Condomínio, hoje, falando rapidamente desses incidentes, semana passada saiu um laudo da Universidade de Brasília contradizendo, vejam a questão, contradizendo o que os profissionais de engenharia do governo do Distrito Federal afirmaram em relação ao reparo do trecho que caiu do viaduto do Eixão. O morador, o condômino normal, pode ficar pensando em quem eu devo acreditar, a quem eu devo recorrer. Bom, a principal orientação siga profissionais devidamente habilitados, pesquise, consulte o histórico desses profissionais, a experiência, desde o momento do recebimento da edificação, onde existem normas que determinam o que deve ser entregue como documentação legal e técnica, passando pela manutenção preventiva. Engraçado, eu sempre brinco, né? A gente compra um carro, segue as manutenções bonitinhas, mas quando é na casa, no edifício onde nós moramos, às vezes a gente confunde um pouco manutenção com garantia. Para nós preservarmos a garantia do nosso imóvel, é imprescindível que a gente faça as manutenções preventivas dentro de um programa de manutenção preventiva. Também existe norma específica para isso. Hoje, o síndica, o gestor condominial de forma geral, ele se assessora muito bem, você é um exemplo disso, na parte de gestão, administrativo, contábil. Normalmente tem um braço de assessoramento jurídico, um braço até mesmo para ajudar na questão de administração do RH, por meio das terceirizações, mas a gente percebe
que a grande maioria dos condomínios hoje, com raríssimas exceções, possui uma consultoria técnica especializada voltada para a engenharia. Muito se fala, por exemplo, da questão, mas eu preciso fazer uma inspeção predial, quando eu preciso fazer? Se o condomínio tivesse, desde o início, feito todas as manutenções, se possuísse todo o histórico de intervenções das áreas comuns, das unidades, famosa norma 16280, que todo mundo já ouviu falar, se o condomínio tivesse preservando todo o histórico de informação da saúde dos seus sistemas, nós teríamos condição de ter uma interpretação de como está a saúde do edifício e evitar a necessidade de uma inspeção predial. Uma vez que isso não acontece, a inspeção predial vem numa forma, e é importante aqui, se me permite, diferenciar vistoria, inspeção e perícia. A perícia, geralmente muito utilizada em âmbito judicial, vai detectar o causador daquele problema, quem é o culpado. Certo. As vistorias, num outro espectro, elas são mais superficiais. Existe um sistema funcionando? Não existe. As inspeções, que também existem normas técnicas para isso, e hoje em dia é imprescindível que elas abordem, no mínimo, sistemas construtivos, elétricos, mecânicos, a parte de incêndio que é deixada de lado e a questão da acessibilidade. O outro ponto importantíssimo da inspeção predial é que a empresa que vier a ser contratada tenha um caráter multidisciplinar, tenha pelo menos um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, porque, dada a complexidade que nós comentamos anteriormente, é impossível um profissional de uma única disciplina de engenharia cobrir todas as informações, todos os levantamentos que são necessários. E a inspeção predial hoje é o mais recomendado como um demarcador de uma nova gestão condominial, ou, no caso dos síndicos profissionais, até mesmo o início de um planejamento de trabalho de recomposição dos problemas que existem. Para depois, feita a inspeção predial, ele permite que se gere o plano de manutenção e aí sim que o prédio sofra as intervenções previstas e a gente evite assim. Todos nós já passamos por isso, temos aquele profissional de confiança, o eletricista, um bombeiro hidráulico, mas que infelizmente sem a habilitação adequada, sem a formação adequada, sem a documentação devida, acaba gerando um risco muito sério de segurança e até mesmo potenciais multas ao condomínio. Agora, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta que é muito frequente. De quanto em quanto tempo, essa pergunta muitos me fazem e eu, como não sou engenheiro, não posso responder, mas você está preparado para isso. A pergunta é, de quanto em quanto tempo uma edificação precisa ser inspecionada? Excelente pergunta, Aldo. A questão da periodicidade da indicação. Existe meio que não existe uma lei nacional, existem algumas legislações municipais, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, mas não existe uma legislação nacional que trate desse assunto, apesar de que isso está sendo discutido no Congresso Nacional. O fato é que o que se utiliza hoje para edificações até 10 anos, inspeções de 5 em 5 anos, até 15 ou 20 anos, inspeções bianuais ou até mesmo anuais. Mas o fato é que, e aí é um ponto bastante importante e preocupante, nos locais hoje onde existe legislação de vistoria predial, vistoria, não de inspeção, preocupou-se em que o condomínio apresente ou não o documento. Mas onde é que está a preocupação nisso aí? Não se ativeram ao conteúdo dessa inspeção, porque no final das contas não vale de nada essa inspeção se não for para aprimorar a cultura da manutenção, trazendo assim segurança para a edificação. Pessoal, nós estamos falando de segurança de vida. Se você me permite só citar um dado, uma patologia civil, um problema de estrutura, ele dá avisos. É uma fissura, é uma trinca, que evolui para uma rachadura, exposição da ferragem, e por aí vai. Sistemas elétricos, por exemplo, dificilmente eles dão sinais, a não ser que esteja alguma coisa muito grave, mas hoje
Infelizmente, nós temos uma triste estatística de, em média, morrem 2 pessoas por dia em virtude de problemas de eletrocução ou de incêndios causados por problemas elétricos. E quantos chuveiros elétricos nós não temos com fiação exposta? Quanto edifício nós não temos sem um para-raio funcionando adequadamente, sem um aterramento implantado, instalado, projetado de maneira adequada? E isso, pessoal, é um problema muito sério porque cria potencial risco à vida humana. Fernando, a gente está terminando aqui a nossa entrevista, o nosso papo, mas eu queria que você deixasse um recado final para os síndicos, qual é a sua dica, o que você diz a eles, o que eles devem fazer dentro da sua experiência com relação à prevenção, porque eu acho que a gente tem que bater muito nessa tecla da prevenção. Né? Qual é a dica final que você daria para eles? A dica fundamental é: conheça o histórico, registre todas as intervenções, mantenha atualizado tudo o que acontece, registrado e atualizado tudo o que acontece do ponto de vista técnico do seu prédio. Desde a documentação, projetos, intervenções, ARTs, que são os registros da documentação no CREA, ou as RRTs, que são os registros dos trabalhos técnicos junto ao CAL, que é dos arquitetos. Mantenha todo esse histórico. Trabalhe com profissionais devidamente habilitados, consulte os conselhos regionais de engenharia, consulte os conselhos regionais de arquitetura, verifique se esse profissional está habilitado, verifique se o técnico que está desempenhando o trabalho, seja um trabalho de inspeção, seja a execução de uma obra, seja um projeto, respeite as etapas para a contratação de uma obra ou serviço de engenharia, projeto, contratação, fiscalização, recebimento. Preserve-se enquanto gestor condominial e preserve a segurança do seu edifício e das pessoas que estão sob sua responsabilidade. Era a dica que eu queria deixar, apesar de talvez um pouco comprida. Não, mas é comprida e necessária. Perfeito. Fernando, eu queria te agradecer. Eu acho que a gente ficaria num papo aqui, 1 hora. Tem bastante assunto, né? Porque é um papo também muito importante, é uma conversa que a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas hoje o nosso tempo terminou e a gente tem que encerrar. Eu queria agradecer muito a você, a sua presença aqui no nosso Meia Hora com o Dr. Condomínio, pela Rede Brasil de Televisão. E eu espero que a gente volte a ter mais conversas aqui sobre esse tema que é muito importante, que é prevenção, manutenção preventiva. Você que é síndico, preste muita atenção nisso. Manutenção preventiva e não corretiva, até porque fica muito mais caro. Fernando, muito obrigado. Eu agradeço, boa noite a todos e principalmente fica à disposição aí meus contatos para que os seus milhares de telespectadores, caso precisem de alguma orientação, vai ser sempre um prazer, assim como retornar esse bate-papo é extremamente prazeroso. Obrigado, boa noite. Grande abraço. Bom, gente, estamos terminando aqui mais um Meia Hora com o Dr. Condomínio e na próxima semana teremos mais novidades, mais entrevistas, mais dicas para você. Tudo sobre o universo condominial você vê aqui no Meia Hora com o Dr. Condomínio. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana e até o próximo programa.